Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o IBScast, e hoje novamente, diretamente da cidade de Vilhena. Estamos aqui no Portal da Amazônia, na entrada do estado de Rondônia, para transmitir para você ao vivo. E olha só, como hoje é ao vivo, fique preparado, tá? Porque você pode encaminhar as suas perguntas, os seus comentários para o nosso podcast, que hoje está recheado de novidades, vai ser um podcast bem legal. E o nosso convidado de hoje, ele é marido, ele é pai, ele é cristão e pai de 7 filhos. Não é apenas pai de um filho, são 7 filhos. Nós estamos falando do nosso amigo Jean Rodrigues, que está aqui conosco no estúdio para poder conversar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua rotina, sobre a criação de filhos e também sobre o seu livro. Ele é escritor e mentor, escreveu o livro Filhos Fortes, que é um guia prático para preparar o filho para a vida. Jean, bom dia, seja muito bem-vindo ao podcast. Eu fico assim com uma satisfação enorme de poder conversar com você nesse bate-papo aqui. Obrigado, bom dia a todos que assistem a gente aí. Fico muito feliz, fazia muito tempo que eu não fazia podcast, né? E então, obrigado pelo convite. Estou muito feliz em poder vir aqui falar um pouco sobre a minha história, sobre a minha vivência, sobre aquilo que eu aprendi, né, ao decorrer dessa vida. E estou à disposição, foi como eu falei. Pode perguntar o que quiser, sempre fui uma pessoa muito transparente, né? Sei daquilo que eu fui, daquilo que eu sou. Então, essa trajetória é uma coisa que... Tem coisas que eu me orgulho, tem coisas que eu aprendi, mas esse é o Jean que está aqui hoje, um cara bem aberto e sem filtro. Você mostra a sua rotina ali, o dia a dia da criação dos filhos, como você age com eles, leva na escola, a criação dentro de casa. E além de tudo isso, Jean, você escreveu um livro, né? Sim. Um guia prático para a criação dos filhos. E o que motivou você a escrever esse livro e também ter essa mentoria para ajudar as pessoas na criação dos filhos nesse mundo conturbado que nós estamos vivendo hoje em dia? Foi algo assim, eu sempre gostei muito de desenvolvimento pessoal, né? Sempre precisei me desenvolver, né? Então assim, contando um pouco da minha história, eu fui aquele cara que fui pai muito novo, marido muito novo, então a responsabilidade caiu nas minhas costas. 35 anos, exatamente. E já 7 filhos, começou bem cedo. O meu filho mais velho hoje tem 14 anos. 14 anos? Então assim... Você casou em que ano? Eu casei em 2012, né? Então assim, você pega praticamente assim, a minha vida, ela começou muito cedo, essa minha vida com responsabilidade, né? E aí eu tinha 21 anos ali para 22, então eu me vi num momento da minha vida assim meio que sobrecarregado. A questão da identificação desse propósito, essa conversão que você fala ao cristianismo, como que você acha que a fé cristã ajudou você a mudar essa mentalidade e entrar nessa nova vida que a gente poderia dizer? Eu sempre digo assim, para quem busca viver um casamento, viver de fato uma família sem Deus, praticamente ela é fadada ao fracasso. Sim. E eu entendi isso, porque nesses 3 filhos que eu tinha, vivendo aos meus prazeres, o meu casamento ia bem. Eu tinha um casamento estável, uma vida tranquila, porém aquela sensação de que faltava algo era importante. Eu era assim, eu tinha as minhas crenças, era um cristão, porém aquele cristão de IBGE. E aquele cristão que falava assim, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Um cristão não praticante. Exatamente, é o famoso ilustra-banco de igreja. E aí eu falava, não, tá tudo bem, e a gente se confortava com isso. A gente entendia que a questão quanto mais você sabe, mais você entende o quanto você era errado. Eu até brinco pros meus amigos, falo, cara, você tá disposto a ouvir algumas verdades? Você tá disposto a caminhar por esse caminho? Porque assim, você vai entender que só existe um caminho. E para ser salvo, depois que você entende que aquilo que você faz é errado, você não pode continuar fazendo. Exatamente. Entendeu? Então esse processo de conversão, esse processo da minha busca, né, na minha espiritualidade, foi algo assim que eu percebi que fortaleceu a minha família. Sim. Fortaleceu a um ponto de que eu e a minha mulher, assim, a gente nunca esteve tão unidos. Eu nunca vivi uma crise forte assim no meu casamento, mas vivi aquelas oscilações. Sim. Porém, com essa mudança de mentalidade, foi algo assim que fortaleceu, né? Fortaleceu a nossa casa, fortaleceu a criação que a gente estava dando aos nossos filhos. A gente entendeu muito sobre a criação de filhos, porque assim, hoje na minha crença o filho não é nosso, o filho é
Deus confiou eles a nós, para nós entregarmos ele a Deus. Então é uma responsabilidade muito grande. Então quando eu comecei a entender o tamanho dessas responsabilidades, de que eu, sim, era responsável também pela salvação da minha esposa, em fazer com que ela chegasse ao céu. Sim. A salvação é individual, mas assim, eu vou contribuir a isso. Você como marido, sacerdote de casa, exatamente, tem essa responsabilidade de apresentar a sua família diante de Deus. E aí foi vindo, e quando a gente começa a entender, assim, no livro da vida, a Bíblia, tá lá, tá tudo bem claro, a responsabilidade do marido. Daí eu falei, poxa, eu sou marido, eu sou pai, eu tenho tudo isso aqui. Por que eu vou inventar desculpa para não seguir isso daqui? Né? Então eu falei assim, eu preciso seguir isso. Se eu creio e temo a Deus e busco uma salvação, poxa, quem sou eu para fazer tudo diferente? Né? As pessoas, elas acham que assim, tá tudo bem, tá lá escrito, eu sei que é errado, mas eu vou levando a vida. Mas a gente não sabe a hora do apagar das luzes. Mas aí em casa, então, você trabalha em conjunto, tem esse propósito junto com a sua esposa, é algo que uniu mais vocês, ao invés de, assim, não criou separação, não criou caos, não criou contenda. Eu penso assim, todo o processo de conversão, pelo menos o que eu converso com os meus amigos, geralmente a mulher é a primeira que puxa. Né? É mais comum, não é a regra, mas é mais comum. A mulher que converte, o marido vai levando, depois ele tá lá entregue e tá no meio. A gente percebe hoje assim, um movimento da masculinidade se voltando às igrejas justamente por isso, porque as mulheres puxaram esses homens, elas estão inserindo esses homens nessa busca da espiritualidade. Então lá em casa foi algo nesse sentido. A minha esposa foi e eu comecei a ir e comecei a entender, estudamos junto, né? Sempre estudando, buscando, vendo os resultados dentro de casa. E você falou algo bastante interessante, você falou assim, eu sou uma pessoa aberta à vida. Você não tinha falado dessa expressão até então. O que é aberta à vida? Explica para nós. Tem a ver com essa quantidade de filhos que você está tendo? Exatamente. Por exemplo, eu me fechei a vida quando eu fiz vasectomia. Se fechar a vida, assim, e aí é uma crença minha, eu respeito muito a opinião de outras pessoas, porque eu entendo que eu precisei passar por um processo para entender que, a vasectomia que você fez é algo errado diante daquilo que você acredita. Então, naquele período da minha vida, eu me fechei a vida. Se fechar a vida é o quê? Estar aberto à vida é o quê? É você receber todos os filhos que Deus tem a te confiar. Isso não quer dizer que eu vou ter 20 filhos ou vou ter 5 filhos. Você vai viver de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Exatamente. Sem limitar Deus. Sem limitar Deus. Sem falar assim, Deus, eu vou tomar um anticoncepcional aqui ou vou botar uma camisinha aqui porque eu entendo que eu não quero ter filho. Mas quando você coloca isso na sua cabeça, eu não quero ter filho, você acaba colocando a sua vontade na frente da vontade de Deus.